E aí galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que sejam bem. Vamos lá, mais uma aulinha com o professor Thiago. Lipídios, parte de bioquímica, hein gente? Como eu disse já na aula de carboidratos, tá? Quem não lembra carboidratos vai lá e assiste de novo. Mas como eu disse na aula de carboidratos, a parte de bioquímica ela não vai trabalhar exatamente para que se usa os lipídios. Mas vai trabalhar os lipídios na parte química mesmo da situação. Como que eu vejo no lipídio, suas funções orgânicas, quem dá origem a ele, que reação química dá origem a ele, que reação química ele faz e assim vai. Tá bom? Quem ouviu o lipídio vai ouvir assim, tipo camada bifosfolipídica, né? Bicamada fosfolipídica, que seria a camada celular, a membrana celular que permite a entrada de água dentro da célula, permite a saída de água da fase aquosa de dentro da célula. Como funciona essa bicamada? Isso a gente não vai trabalhar aqui. Apesar de ter exercícios que falam sobre isso, o nosso foco é só nos lipídios. E o interessante é que o lipídio é a única função orgânica que a gente trabalha, na verdade, função bioquímica, que ela não é baseada em um grupo funcional. Quando a gente viu o carboidrato, a gente sabe que o carboidrato é aquele que tem a junção de um poliálcool com aldeído ou um poliálcool com acetona. O lipídio não. Há cerca de 200 anos, mais ou menos, surgiu o termo lipídio. Do grego vem do termo lipo, que significa gordura. Vocês já ouviram esse termo lipo, né? Então eram considerados componentes lipídios aqueles que dissolviam em substâncias apolares. Era isso. Então lipídio é o único grupo de substância química que é definido pela solubilidade. Você define o lipídio pela sua solubilidade, não pela sua função orgânica ou pela sua característica. Quais são os exemplos mais comuns de lipídios? Gorduras, tá? Óleos, ceras, esteroides, tudo que é apolar, porque dissolve em substâncias apolares. Tá bom? Ah, professor, então o lipídio ele é apolar? Não, gente, não é que ele seja totalmente apolar, mas como a gente trabalha com moléculas orgânicas, a gente já viu que moléculas orgânicas podem ter características polares e apolares ao mesmo tempo. É o caso dos lipídios, ele é praticamente apolar, tá? Então os óleos são praticamente apolares, tem uma função orgânica lá dentro, vocês vão ver que os óleos têm a função orgânica éster, mas a cadeia carbônica é tão longa com carbono e hidrogênio que faz ele ser praticamente apolar, tá bom? Praticamente, quase que totalmente apolar. Vamos lá então. Triglicerídeos. O exemplo mais comum que a gente tem de lipídios são os triglicerídeos, que são aqueles que mais estão no nosso corpo, na forma de óleo ou gordura, tá bom? Eles são derivados da reação de ácidos graxos com glicerol. O glicerol, a gente já vai ver a fórmula dele, os ácidos graxos são ácidos carboxílicos com alta massa molar, por isso que a gente fala que eles são ácidos carboxílicos complexos. Uma longa cadeia carbônica, um exemplo aqui de um ácido graxo, ó. O ácido esteárico. Vocês podem ver que ele tem uma longa cadeia carbônica aqui, vários átomos de carbono, e uma ponta de ácido carboxílico. O que faz dele ter uma ponta levemente polar, uma longa cadeia carbônica apolar. Dito isso, gente, com essa função ácido carboxílico, como que é feito os triglicerídeos, então? Eles são formados da reação do glicerol. O glicerol é esse daqui, ó. Para quem não está conseguindo ver, eu vou separar ele aqui, ó. O glicerol é esse composto. Então, o glicerol ele é o 1,2,3 propanotriol ou propan 1,2,3 triol. Tanto faz, tá? Então, é um poliálcool que tem 3 álcools nos 3 carbonos do propano. Então, temos 3 carbonos com 3 álcoois. E aqui nós temos ácidos graxos. O que significa o R1, professor? É essa parte aqui, ó. A longa cadeia carbônica, tá bom? R1, R2, R3, falando que podem ser ou todos formados do mesmo tipo de ácido graxo, ou formado de um ácido graxo, de outro ácido graxo e de um terceiro ácido graxo. Pode ser do mesmo ou de diferentes. Que tipo de reação que acontece? Vamos apagar tudo aqui para vocês verem a reação que está acontecendo aqui, gente. A reação que está acontecendo aqui é uma reação de desidratação, tá? A gente chama essa reação de desidratação de esterificação. Por quê? Porque olha o que acontece, ó. Lembrando, sai o OH do álcool, é um álcool com ácido. Álcool reagindo com ácido forma um éster, por isso esterificação. Então sai o OH e o H. Tanto faz se é do álcool ou do ácido carboxílico, mas vai sair o OH e o H do outro OH. Então por isso que ele está pondo um OH de frente para outro. Eu apago isso daqui, faço de conta que ele não existe, ó. Tá vendo? Eu apago isso aqui, faço de conta que ele não existe. Lembra que estou dando sempre essa dica para vocês? Vocês vêm aqui,
risco em cima, fazendo de conta que ele não existe. Na verdade, não é que ele não existe, ele saiu para formar a água. Então, eu circulei lá o OH e o H, saiu para formar água. Copio CH2, sobrou uma ligação, essa ligação vai entrar no oxigênio. Para baixo, CH, sobrou uma ligação, essa ligação vai entrar no oxigênio. CH2, essa ligação que sobrou, vai entrar no oxigênio. Então é isso, ó. CH2 entra no oxigênio, CH2 entra no oxigênio, C dupla O, R1. Aqui é a mesma coisa, só que C dupla O, R2. E aqui é a mesma coisa, C dupla O, R3. Aqui nós temos a formação da função éster. Essa função que está em rosa aqui é a função éster, tá bom? Por isso que é chamado de esterificação. E o processo contrário, professor? Hidrólise, tá bom? Hidrólise ácida, eu pego o éster e quebro ele, reformulando o ácido graxo e o glicerol. Bom, gente, não é tão difícil quanto parece, tá? Então nós vimos que os lipídios são formados pela reação de ácido graxo com um álcool. Os lipídios mais comuns no nosso corpo são os triglicerídeos, que são os óleos e as gorduras, tá bom? Eles são formados pela forma de reação de ácido graxo com o glicerol, tá bom? O álcool específico glicerol. Então, o que é importante para a gente saber qual é a função orgânica do ácido graxo, a função orgânica do glicerol, a função orgânica do triglicerídeo, que no caso é um éster, né, dos lipídios. Além de saber essas funções orgânicas, nós temos que ter em mente que, dependendo do tipo de ácido graxo que tem, nós temos o óleo ou a gordura. Professor, qual é a diferença entre óleo e gordura? Aí depende. Depende para quem você pergunta. Se você perguntar para um professor de biologia, ele vai dizer que o óleo é de origem vegetal e a gordura é de origem animal. A mesma coisa que diz também o pessoal da nutrição. Na química não. Tá bom, gente? Na química a gente não trabalha óleo e gordura dessa forma. O óleo na química é aquele composto lipídio que na temperatura ambiente está no estado físico líquido. E a gordura é aquele composto que está no estado físico sólido, na temperatura ambiente. Beleza? Como eu faço para saber se ele está sólido ou líquido? Apenas pela classificação do ácido graxo que deu origem a ele. Como assim, professor? É assim, gente, ó. Os ácidos graxos, eles podem ser classificados em saturados ou insaturados, como foi a química orgânica, tá? No começo da química orgânica, nós vimos que o composto saturado é aquele composto que só tem ligação simples. E o composto insaturado é aquele composto que tem pelo menos uma dupla, certo? Então, olha lá, nós temos aqui o exemplo dos ácidos graxos comuns, saturados, e dos ácidos graxos insaturados. Olha que interessante. Eu coloquei aqui a ponto de fusão. Temperatura de fusão dos ácidos graxos saturados, 54, 63. Olha dos insaturados, 32, 4. Opa, tem duas insaturações. Menos 5, tem 3 insaturações. Menos 11, ou seja, quanto maior o número de insaturação, de dupla ligação, menor vai ser a sua temperatura de fusão. Então, quanto mais duplas ligações ele tem, menor é o seu ponto de fusão. Então, os ácidos graxos saturados são conhecidos como gorduras. Por quê? Eles são sólidos à temperatura ambiente quando, na forma de ácido graxo, eles são sólidos. Na hora que ele vai formar um glicerídeo, ele vai formar na forma de gordura. A mesma coisa dos ácidos graxos insaturados. Os insaturados são líquidos à temperatura ambiente, então na hora que eles reagirem com glicerol, eles vão formar os óleos. Beleza? Ah, professor, mas e se eu tiver, como lá quando a gente viu anteriormente, nós vimos que o triglicerídeo ele é formado de 3 ácidos graxos. E se esses 3 ácidos graxos forem uma junção entre esses dois? Como funciona? Mais ou menos assim, tá, gente? Ó. Se a gente pega esse aqui é o triglicerídeo, se a gente pegar ele com todos os compostos saturados, ele é uma gordura. Se 2 dele for saturados e 1 for monoinsaturado, ou seja, se tiver uma dupla entre os 3, ele continua sendo uma gordura ou a manteiga, e vai ser mais próximo da manteiga, tá bom? A manteiga ela é uma gordura, cuidado para não confundir manteiga com margarina, tá? A manteiga é uma gordura, a margarina ela é um processo que você pega o óleo e transforma, por um processo que a gente vai ver já já, e deixa ele mais espesso para virar uma gordura. Então, para ser gordura ele tem que ter no máximo uma insaturação. Se existir pelo menos 2 insaturações, qualquer um dos 3 compostos, ele já se torna um óleo, porque isso faz com que ele fique líquido. Professor, e a margarina? A margarina ela é gordura, ela é óleo ou não é nenhuma nem outra? Gente,
Bem essa a ideia, tá? A margarina ela não é nenhum nem outro, ela está no meio termo. Tanto que se vocês pegarem a margarina e deixar ela para fora da geladeira, vocês vão ver que ela vai derreter, né? Vocês vão ver que ela fica com uma consistência diferente. Porque como que é o processo para fabricar a margarina? Bom, para fabricar a margarina nós temos aqui duas etapas. Essa aqui fabrica a margarina e aqui fabrica a gordura vegetal. Tá meio difícil de ler, mas é uma gordura vegetal hidrogenada. A gente fala de gordura hidrogenada, tá? Seria uma margarina mais dura. Como é feito o processo, gente? É feito por um processo que a gente chama de hidrogenação, tá? Então nós pegamos aqui um óleo vegetal que tem insaturação na forma cis, tá bom? Na posição cis. Nós pegamos um óleo vegetal comum, óleo de cozinha, e a gente acrescenta hidrogênio aonde? Nas ligações duplas, tá bom, gente? Nas ligações duplas que estão aqui, o hidrogênio entra de um lado e do outro, quebrando a dupla. E assim você faz a abertura do composto. Então aqui, ó, a primeiro radical, tá vendo? Ó, o primeiro radical quebrou a dupla, no segundo quebrou a dupla, mas em um deles ficou com uma dupla. Ou seja, ele causou uma hidrogenação parcial, ele não quebrou todas as duplas. Isso gera margarina. Tá bom? Daqui a pouco eu vou falar sobre cis e trans. Se eu fizer a insaturação completa, a hidrogenação total, quebrar todas as insaturações com hidrogênios, aí a gente vai formar a gordura hidrogenada, tá bom? Gordura vegetal hidrogenada. Ela fica na consistência, né, de uma gordura, por isso que o nome gordura, tá bom? Ela fica na consistência de uma gordura, porém ela é vegetal. Viu por que a gente diferencia a gordura como estado sólido de óleo como estado líquido? Porque aí não cai nesse conceito da gordura vegetal aqui. Que gordura vegetal ela é feita a partir de um óleo vegetal. Beleza? Professor, gordura cis e trans. Então esse aqui é o processo de produção da margarina, tá bom, gente? É aqui, ó, a gente faz uma hidrogenação parcial. E a gordura, o que significa cis e trans? Vocês possivelmente já ouviram o termo gordura cis e gordura trans, tá bom, gente? A gordura cis e a gordura trans são processos que deixam uma dupla, somente uma, normalmente uma dupla. E a gordura trans faz muito mal para a saúde, porque a gordura trans, ela é difícil de ser quebrada. A gordura do nosso corpo ela serve para armazenar energia. E a gordura trans ela armazena energia de uma maneira muito ruim e não consegue ser quebrada. Então ela acaba acumulando nos nossos tecidos. A gordura cis também não é tão boa assim, tá, gente? Mas ela é mais fácil de ser quebrada. Então a gordura cis ela é menos perigosa, tá bom? Então, gordura cis, gordura trans. Ah, quando que eu ouço gordura trans? Isento de gordura trans, porque não tem esse tipo de gordura com a isomeria trans. Ah, como que eu sei isomeria trans? Aqui, né, gente, ó. Se olha a dupla tá aqui, tem um carbono saindo para cima e outro saindo para baixo, é trans. Olha isso aqui, ó. A dupla tá aqui, tem um carbono para cima, outro saindo para cima, cis. Beleza? Bom, gente, é bem tranquilo esse conceito, mas tem uma reação química que eu preciso passar para vocês. É uma reação que vocês já viram, mas eu preciso passar de novo, tá bom? Vocês viram uma reação química que a gente chamou de formação, né, quando a gente faz a formação de um sal de ácido carboxílico. Quando a gente fez o sal de ácido carboxílico, a gente pega um ácido carboxílico, reage ele com uma base, o hidróxido de sódio, por exemplo, uma base inorgânica, a gente gera um sal de ácido carboxílico. E aí eu passei para vocês sobre o sabão. Passei o que era o conceito do sabão, mas a gente não viu ainda como é formado o sabão. O sabão ele é formado pela hidrólise básica dos ésteres. A gente viu hidrólise de ésteres também em reações orgânicas. Para quem não lembra, é basicamente isso, tá? Nós pegamos um óleo ou uma gordura na forma de triglicerídeo, pode ser óleo vegetal, né? Óleo de cozinha que a gente usa, depois que faz uma fritura a gente pode usar esse óleo, ou pega gordura de alguma carne, de algum animal. Usa uma solução básica, normalmente o KOH, reforma, né, o glicerol e forma um sal de ácido graxo que a gente chama de sabão. Então, sal de ácido graxo é um sabão, tá bom? Gente, esse conceito é bem simples, tá? Como que a gente faz? É só vocês pegarem aqui, ó, no ácido graxo, tá vendo? Nós temos aqui o triglicerídeo, Logo depois de ser dupla O, a gente vai fazer a quebra da ligação. E aí nós vamos entrar com o que precisa. O que a gente entra em cada lugar, tá? O Na entra no lugar onde estava o oxigênio e o OH entra no lugar onde ficou o carbono. Tá bom?
Então o Na entra onde está o oxigênio, na ponta que você pegou e sobrou um oxigênio, você entra com Na. Na ponta que você pegou e não sobrou oxigênio, você entra com OH. Ah lá, ó. Formou aqui então, a partir de um triglicerídeo, óleo ou gordura, reagindo com hidróxido de sódio, soda cáustica, forma então o glicerol e o sabão. Esse aqui é o sabão. O sabão, depois, os conceitos do sabão a gente já viu, tá? Quem quiser procura aí de novo, ver a aula sobre as propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos, tá? Logo depois que a gente falou de forças intermoleculares, a gente falou do sabão também, como que ele funciona. Uma observação importante, gente, é que não se deve jogar óleo na pia. Quando você joga óleo na pia, o óleo e a água não se misturam. Então o óleo torna-se um grande poluente. Então o que a gente faz se o óleo tornou-se um grande poluente? Nós temos que transformar esse óleo em alguma coisa. Existem pessoas que passam na rua ou no supermercado, você deixa lá o óleo lá, por quê? Porque eles vão produzir algo com esse óleo, tá bom? Por isso que eles são bonzinhos demais para ir buscar na casa de vocês. Tem gente que passa na rua, traga o seu óleo velho, tá bom? Tem lugares, que nem aqui onde eu moro, no condomínio onde eu moro, que você pode deixar o óleo na portaria. E depois é feito o que com esse óleo? Uma das possibilidades é essa reação química aí para produzir o sabão. Tem uma outra possibilidade que não está aqui, tá bom, gente? Mas vocês vão ver mais no terceiro colegial. Vai ter uma aula chamada biodiesel que eu vou falar isso para vocês. Mas também é possível produzir a partir do óleo ou gordura, produzir o biodiesel, tá? Por um processo chamado de transesterificação, na qual você não usa soda cáustica, você não usa uma base inorgânica, uma soda cáustica, um hidróxido de potássio, alguma base inorgânica, mas você vai usar uma base orgânica, no caso um álcool. Aí partindo desse óleo e dessa gordura, você reage com um álcool, normalmente o etanol, e produz o biodiesel, tá bom? Produz o biodiesel e o glicerol, então você vai obter o glicerol e o biodiesel. E aí nessa reação, tem lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, empresas de fast food, que eles deixam o óleo e a gordura para caminhões buscarem, porque tem caminhão que tem um conversor catalítico, que ele pega o óleo e a gordura, abastece com etanol, e ele faz a reação entre o óleo, a gordura e o etanol e produz muito biodiesel, fazendo o caminhão andar muito mais praticamente de graça, né? Porque o óleo e a gordura ele pega de graça. É bom pro caminhoneiro, porque ele produz o combustível dele, e é bom para a empresa fast food, que teria que descartar esse óleo de alguma forma. Tudo bem? Então você vê que é muito tranquilo essa parte. Vamos para os exercícios? Veja só como que os exercícios vão ser cobrados para vocês, tá? Classifique os lipídios abaixo em óleo ou gordura, fazendo associação com as fotos. Tá bom? Então aqui nós temos a foto A, que é um óleo, e a foto B, que é uma gordura. Beleza? Como que eu faço para saber quem é o óleo e quem é a gordura? Gente, para isso basta saber quem é o saturado. Para eu saber quem é o saturado, é só fazer isso aqui, ó. Essa ponta, a ponta do radical, a ponta dos radicais aqui, ó, é ela que eu vou olhar, tá? É ela que eu tenho que observar. Se essa ponta, o valor der, a quantidade de hidrogênios for o dobro da de carbonos mais 1, olha lá, ó, CnH2n mais 1, ele é um composto saturado. Então, olha nesse caso. Vamos ver o 1 primeiro. Aqui tem 17 hidrogênios, 35. É o dobro mais 1, então esse é um radical saturado. Aqui tem 17 hidrogênios e 35. Não é o dobro mais 1, então isso aqui é um radical insaturado. 17 hidrogênios e 17 carbonos, 31 hidrogênios. Não é o dobro mais 1, então isso aqui é insaturado. Tudo bem? Olha nesse caso, 17, 35, ele é saturado, porque é o dobro mais 1. Aqui é o dobro mais 1 é saturado. Aqui é o dobro mais 1 é saturado. Tá bom? Então, esse composto 1, como ele tem duas insaturações, ele é um óleo. E esse composto 2, como ele tem só compostos saturados, ele é uma gordura. Por isso que eu estou fazendo associação. Então, esse daqui é um óleo e esse é uma gordura. Beleza? Vamos para o próximo exercício, gente. Bem tranquilão, né? Exercício 2. Os ácidos graxos podem ser saturados ou insaturados. São representados pela forma RCOOH, ou seja, COOH é o que dá o ácido carboxílico do ácido graxo, em que R representa uma cadeia longa de hidrocarbonetos, saturado ou insaturado. Dentre os ácidos graxos, dados ácidos graxos abaixo, com seus respectivos pontos de fusão, temos a temperatura ambiente de 20 graus Celsius como ácido insaturado,
no estado sólido, ele quer um insaturado. Insaturado. Que esteja no estado sólido. Então a gente já elimina a primeira porque não está no estado sólido. Por que não está no estado sólido? Porque se 20 graus Celsius, né, é a temperatura ambiente, a temperatura de fusão dele é menos 11, está acima da fusão. Então ele já está no estado líquido. Entre esses dois nós temos que ver qual que é insaturado. Como que eu vejo? É o dobro mais 1. Opa, olha lá. Tem 21 carbonos, então a gente vai usar a forma dobro mais 1, tá bom? Tem 21 carbonos, 41, Opa, o dobro de 21 é 44, né? E o dobro de 21 é 42, mais 1 seria 43. Opa, 41 significa que ele não é saturado, ele tem uma insaturação e está no estado sólido. Então esse, beleza. Esse aqui é o dobro de 15, 30, mais 1, 31. Opa, gente, então esse aqui é saturado. Ele quer o insaturado. Então o único insaturado que tem é o erúcico. Beleza, gente? Letra B. 3. Um modo de prevenir doenças cardiovasculares, como câncer e obesidade, é não ingerir gordura do tipo errado. A gordura pode se transformar em uma fábrica de radicais livres no corpo, alterando o bom funcionamento das células. As consideradas boas para a saúde são as insaturadas, de origem vegetal, bem como a maioria dos óleos. Quimicamente, os óleos e as gorduras são conhecidos como glicerídeos, que corresponde a ésteres de glicerina, como os radicais graxos, com radicais graxos. A fórmula molecular de um ácido graxo, de um ácido graxo saturado com 18 átomos de carbono é quanto? Gente, presta atenção aqui no que eu vou desenhar aqui no cantinho para vocês. Para ser saturado, para ser um ácido graxo, ele tem que ter o C+OH. Então ele tem que ter isso. Aqui já tem um carbono. Então ele precisa de mais 17. E ele quer saturado. Lembra que eu falei para vocês? Saturado é CnH2n mais 1. Então a quantidade de hidrogênios é o dobro. Se ele quer mais 17, o dobro de 17, 35 mais 1, 34 mais 1, 35. Então aqui, ó, C17H35 mais o COOH, né? Então a fórmula vai dar carbono tem o 18, hidrogênios 35 mais 1 daqui do COOH 36, 2 oxigênios, O2. Essa é a fórmula molecular. A fórmula de bastonete de um ácido graxo monoinsaturado ômega 3 com 16 átomos de carbono é... Vou fazer aqui já para explicar para vocês. O que significa ser ômega 3, tá bom, gente? Significa o seguinte, o primeiro carbono da ponta contrária do ácido carboxílico é chamado de carbono ômega. Beleza? Então aqui nós temos o C+OOH. Vocês já ouviram várias vezes lá ômega 3, ômega 6, né? Nas propagandas aí que tem na TV. O ômega 3, ele indica que no terceiro carbono, a partir do lado oposto, tá bom, gente? Cuidado que se a gente for contar da maneira correta, esse daqui é o carbono 1. Mas quando a gente trabalha com o termo ômega, ele é o primeiro carbono vai ser do lado oposto, é o carbono ômega. O ômega 3 significa que é no terceiro. Então, 1, 2, 3. No terceiro tem uma dupla. Tá bom? É isso que significa dizer ômega 3. E o ômega 6, como seria, professor? Então, seria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teria uma dupla aqui no sexto. Beleza? Próximo exercício. É o exercício 4. As gorduras trans devem ser substituídas em nossa alimentação. São considerados ácidos graxos artificiais mortais e geralmente são provenientes de alguns produtos, tais como óleos parcialmente hidrogenados, biscoitos, bolos confeitados e salgados. Essas gorduras são prejudiciais porque são responsáveis pelo aumento do colesterol ruim, o LDL, e também pela redução do colesterol bom, que é o HDL, podendo causar morte por doenças cardíacas. Com base no texto, na figura, assinale verdadeiro ou falso para as afirmações. Então nós temos aqui um texto, tá bom? Esse é o colesterol. Vamos lá. As gorduras trans são um tipo especial de gordura que contém ácidos graxos saturados na configuração trans. Gente, se é saturado não tem dupla, então não tem nem como ter configuração trans. Então é falso, né? B. Na hidrogenação parcial, tem-se a redução do teor das insaturações, que são as ligações de carbono-carbono dupla. Sim, gente, verdadeiro, tá? Quando eu faço uma hidrogenação, que seja parcial ou total, eu estou reduzindo o número de insaturações. Letra C. Colesterol é um álcool policíclico. É um álcool. Sim, tem um OH aqui, função álcool. Policíclico porque tem vários ciclos.
de cadeia longa, dá pra ver que é bem longa a cadeia dele, então é verdadeira. Letra D, ácidos graxos que apresentam ponto de fusão maior, os saturados apresentam ponto de fusão maior que os insaturados. Ácidos graxos saturados apresentam ponto de fusão maior que os insaturados. Certo, gente? Verdadeiro, tá bom, gente? Aqui tá apareceu falso para vocês aqui? Não, verdadeiro, né? Nós vimos lá atrás, né, que o ponto de fusão dos ácidos graxos saturados são maiores do que os insaturados, beleza? Então aqui é verdadeiro, tá bom, gente? Então, beleza? Então ficamos falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Deixa eu pôr de outra cor aqui para ficar mais bonitinho, né? Vamos pôr de preto para ficar na cor que está no texto. Então aqui, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Essas são as afirmações. Beleza? Gente, vê que é bem tranquilo o conceito, tá? E sim, parem, tomem cuidado para comer gorduras, comer bolos, biscoitos, docinhos. Tudo que é bom, eu falo isso pra minha esposa e é verdade, tá, gente? Tudo que é bom faz mal. Quero ver se uma alface faz mal. Não faz mal, mas também quem que gosta de comer, almoçar alface, jantar alface, depois almoçar outro dia alface, depois jantar no outro dia alface, né? Não é assim que funcionam as coisas, né, gente? Mas é bem essa ideia, tá bom? Vamos pro próximo aí. Exercício 5. Alimentos gordurosos derivados da carne vermelha são ricos em lipídios, que são constituídos de ácidos graxos saturados. Ao passo que abacate, azeite de oliva e salmão contêm gorduras monoinsaturadas e são mais indicados para uma alimentação saudável. São apresentados abaixo da estrutura dos ácidos oleico e esteárico. Então, o oleico tem uma saturação... Gordura cis ou trans aqui, ou melhor, é um ácido graxo cis ou trans. Cis, né? Ó, se você olhar a dupla, tem um carbono para baixo e outro carbono para baixo. Então, é um ácido graxo que vai formar uma gordura cis. E o esteárico, ele é saturado. A partir das estruturas desses ácidos, é correto afirmar que a molécula de ácido oleico apresenta maior número de átomos de hidrogênio. Gente, para a gente ver isso, basta vocês olharem a quantidade de carbonos que tem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carbonos aqui e esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então os dois têm a mesma quantidade de carbono. Porém, lembra que eu falei para vocês quando eu falei de hidrocarbonetos? Cada dupla ligação tira dois hidrogênios. Então, a quantidade de hidrogênios é o dobro, tá bom? Mais 1 para essa parte de hidrocarboneto. Então, é o dobro de 18 dá 36, mais 1, 37. Aqui vai ser o dobro, tudo bem? Mais 1 seria 37, só que cada dupla tira 2. 37 menos 2 dá 35. Então, a quantidade de hidrogênios que tem no ácido oleico é 35. É menor do que no ácido esteárico. Então é errado. Letra B. O ácido esteárico apresenta isomeria geométrica? Não, não tem dupla. Letra C. O ácido oleico pode ser indicado na alimentação humana por reduzir os níveis de LDL. Nós vimos no exercício anterior, mas se vocês não tivessem visto no exercício, vocês não saberiam o que é o LDL. Tá bom? Mas como a gente é um exercício teste, nós podemos fazer o seguinte. Pula esse item e vai para o próximo. A gente vai ver qual que está mais correto. Letra D. O ácido esteárico é o que apresenta menor temperatura de fusão. Não, se ele é saturado, ele apresenta maior temperatura de fusão. Letra E. O ácido oleico é uma substância hidrossolúvel. Não, gente, quando a gente está falando de óleo, né? Formação de óleo, então ele não é hidrossolúvel, ele é lipossolúvel. Então, o correto é a letra C. Beleza? Próximo exercício. Exercício 8. Até hoje é comum no interior do Brasil a fabricação de sabão pelo modo tradicional. Na produção de muitas pessoas fazem em casa, tá bom, gente? Na produção de sabão caseiro, as matérias-primas industriais são constituídas por reagentes encontrados ou produzidos facilmente nas próprias áreas domésticas. As na alternativa como reagentes caseiros que podem ser usados para produzir o sabão. Para produzir o sabão tem que ter gordura, então nós já temos aqui, eliminamos a letra A, eliminamos a letra E. Tá bom? Porque aqui está falando de proteína, né? Animal, tá? Cuidado para não confundir, porque você olha aqui, você... Opa, é animal, professor, mas aqui está falando de proteína animal. Não, precisa de gordura. Então não é nem a letra A, nem a letra E. Ficamos entre B, que tem banha de porco,
C que tem cera de abelha também é um cerídeo, também é um glicerídeo. D que tem gordura animal. E aí eu preciso de uma coisa básica, é aí que vem a sacada do exercício, tá bom? Então eu não posso usar duas gorduras, então a letra C eu elimino. Não posso reagir duas gorduras. Letra D, gordura animal e farinha de milho. A gente viu já, né, gente, na aula anterior. A farinha de milho é um carboidrato. Carboidrato não é um composto básico, é um composto bioquímico, não é uma base. Tá bom? Então nós podemos usar as cinzas do carvão vegetal. Por quê? Quando você queima um carvão na churrasqueira, na hora que ele forma as cinzas dele têm compostos básicos. Tá bom? Tem alguns hidróxidos básicos lá na cinza dele. Você pode usar a banha do porco com a cinza desse carvão, que vai ser a base inorgânica, os dois reagindo para formar o sabão. Exercício 9. O ácido oleico é obtido a partir de óleos vegetais e sua estrutura é essa daí. Esse ácido graxo é o reagente de partida para as reações orgânicas X, Y e Z, que ocorrem em condições adequadas. Qual é a reação X? Como é chamada? Então, primeiro ele quer saber o nome. X, eu estou adicionando hidrogênio, a gente chama de hidrogenação. Y, reação com glicerol. Então, a reação com glicerol para formar uma gordura. A gordura é um éster, então a gente chama de esterificação. No final, a Z, a gente usa uma soda cáustica para reagir com a gordura. A gente chama de hidrólise básica. Então, é isso, né? Ou saponificação também, a letra Z, tá? Então essas são as reações. Agora a gente quer saber os compostos 1, 2 e 3 que são formados. Na hidrólise eu quebro a dupla. Então, quebrando a dupla, faz a mesma coisa sem a dupla. Então, ó, mesmo composto, exatamente o mesmo desse sem a dupla. Depois eu adiciono a glicerina. Como que eu faço para adição de glicerina? Tiro o OH delas e junta elas no COOH. Então vai formar a gordura. Professor, mas tem que passar isso toda hora? Não, né, gente? Se vocês já sabem que esse é o ácido graxo que vai dar origem à gordura, eu coloco aqui a base, que é essa do éster, tá vendo? Ó, C-O, os 3 carbonos da glicerina, C-O carbono, C-O carbono, tá? Então, estou ligando os 3 carbonos da glicerina, e essa é a base que eu estou usando de radical, então eu vou pôr aqui a quantidade de carbonos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né? 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, eu vou pôr aqui 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tanto no começo, tanto no meio, quanto no fim. E depois eu quero formar o sabão. Como eu faço? Eu quebro aqui onde está o oxigênio, né, e coloco o Na no lugar dele, onde vai entrar o oxigênio. Então, no oxigênio eu acrescento Na. Então, tem que ter 17 carbonos, C-O-O-Na. 17 carbonos, C-O-O-Na. Tudo bem? Dito esse exercício, a gente acabou, beleza? Beijinho no coração de vocês, meus queridos. Bons estudos para vocês. Espero que vocês não tenham dúvidas. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.